que tu nos concede, Senhor, estarmos aqui com vida, com saúde, para juntos, Senhor, através, seja desse aparelho, mas juntos, Senhor, para aprender com o propósito de te conhecer mais a tua palavra, com o propósito, Senhor, de crescer diante de ti, da tua presença, Senhor, assim como é da tua vontade, Pai, que nós venhamos a te conhecer cada vez mais, para edificação nossa e edificação das pessoas que nos rodeiam, do nosso próximo. Ó Deus querido, eu te peço que tu perdoes os nossos pecados, Senhor, que tu abençoe nossas vidas, Pai, abençoa a vida de cada jovem, Senhor, que está presente conosco hoje, meu Deus. Abençoa esta classe, Senhor. Incomoda, Pai, aqueles que ainda não sentiram no seu coração, Senhor, essa vontade, Pai, de estar aprendendo a tua palavra, Senhor, estar te buscando através dos estudos, Pai, tirando dúvidas, Pai, querendo cada vez mais se aprofundar, ó Deus querido, na tua palavra, Senhor, para estar em comunhão cada vez maior contigo, Pai. Ó Deus, abençoa a vida de João Vitor, que tu tem usado, meu Deus, para nos ajudar, Senhor, para nos auxiliar neste momento, Senhor, pois ele tem sido de grande ajuda, Pai. Abençoa a vida de Rogério, de Débora, meu Deus, que aqui já estão, Senhor. Abençoa a minha vida, Pai. Abençoa a vida dos demais alunos, Pai. Seja conosco, que teu Espírito Santo venha nos falar, Senhor, através dessa lição, Pai. Abra nosso entendimento, nosso coração, para que a gente possa, Senhor, assim, cada vez mais aprender de Ti, Pai, para louvor e exaltação do Teu nome. Muito obrigada por tudo. Te oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Então, a gente está no livro de Efésios. Paramos no capítulo 3, na aula passada. A gente viu Efésios todo, quem sabe? A gente parou em qual versículo? A gente já parou bem no finalzinho de Efésios, foi? Paramos no versículo 19, parece, não foi? Quem lembra aí? Versículo 20. João está dizendo que a gente parou no versículo 20. Entretanto, o mediador... Vamos abrir a Bíblia da gente aí em Efésios 3, para a gente dar continuidade do versículo 20 em diante. Deixa eu achar aqui, me encontrar aqui. A gente falou... No 17, né? Menciona aqui o coração como local da habitação de Cristo. Peraí, deixa eu ver se eu estou em Efésios 3. Estou em Efésios 3. Vamos, só para a gente retomar aqui, deixa eu ver aqui o que diz no verso 17. Efésios 3:17. O que vocês estão achando, gente, do livro de Efésios? Eu não sei se as pessoas que estão aí são as mesmas que têm estudado, têm pego a lição desde o primeiro capítulo de Efésios, mas eu creio que sim, que é sempre as mesmas pessoas que estão conosco. São tão poucos alunos, nós temos 20 alunos, mas a gente tem tido, acho que a classe de jovens é a classe que tem tido assim uma defasagem muito grande de presença, eu acho, né? Não sei, mas creio que sim. O que vocês têm achado desse livro de Efésios? O que vocês têm conseguido aprender desse livro de Efésios? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Que participou das aulas desde o primeiro capítulo? Essa dificuldade que vocês têm em falar é timidez? Ou é porque não lembra? Será que é timidez? Vamos lá. Olha, Efésios, capítulo 3, versículo 17, a gente está aqui falando a oração de Paulo pelos Efésios, né? Aí, no 14, diz assim, por essa razão, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai,
de que, vamos botar aí o restante, né? De quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante do seu Espírito no homem interior. Aí, a gente vai ler o 17, a gente vai dar andamento daqui, tá? E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O verso 17, ele menciona o coração como local da habitação de Cristo. O que significa o coração nessa passagem? Ele representa, a gente até já deu aulas passadas em relação ao coração. Certo? O coração, ele representa o centro das atividades morais, intelectuais, espirituais das nossas emoções. Vou ler de novo, tá? Ele representa o centro das nossas atividades morais, intelectuais, espirituais e das nossas emoções. Ele é influenciado, inclusive, pelo corpo, no que se refere aos sentidos. Eu até falei disso na aula passada, né? Que eu falei que a vontade domina o intelecto, não foi isso? Quem lembra dessa parte aí que eu falei isso? Quem consegue se lembrar? Lá em Marcos 7, 20, Marcos 7, de 20 a 22. Eu acho que a gente já leu isso, mas é só para a gente dar uma relembrada do que a gente falou. Porque, olha, não adianta nós estarmos aqui falando sobre Efésios e a gente não conseguir aprender, não conseguir tirar o que realmente Paulo quer nos ensinar nessa carta. É uma carta para Efésios, para nós, né? Então, o que diz lá em Marcos 7, capítulo 20, Marcos 7, versículo 20 a 22. Diz assim, ó, e prosseguiu, Marcos 7, verso 20 a 22. E prosseguiu o que sai do homem é o que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios e adultérios. Então, o que Paulo está querendo dizer? Jesus mostra quantas coisas procedem do coração do homem não regenerado por Deus. Com o poder do Espírito Santo atuando no nosso homem interior, vamos aprendendo a dominar a nossa vontade, as nossas emoções e aparelhar o nosso intelecto em consonância com a palavra de Deus e com sua vontade para alcançarmos a boa consciência. Nós vemos como a impunidade, como a corrupção no mundo que a gente vive hoje, claro que isso sempre aconteceu lá nos primórdios, lá na época de Noé, isso sempre aconteceu. Mas hoje a gente vive num mundo de corrupção tão grande que você assiste um jornal, você tem até asco de tanta coisa horrível que você ouve. Nós estamos passando por um momento tão sério de saúde, né? Mundial, um problema mundial. Aí você escuta assim, o governador de Manaus, que roubou, comprou o do Rio, o do Pará, o que eles estão fazendo? E outros, né? Eles compram o respirador, que é algo crucial para o que está acontecendo hoje. Aí eles compram com defeito, eles compram com valor e eles passam um valor muito acima. Quer dizer, é uma ganância tão grande para ter dinheiro, né? Que eles passam por cima da ética, eles passam por cima da moral. Eles não se preocupam com as pessoas que vão causar rezadores. Mas o objetivo deles é só de ganhar, de ganhar. Então, são pessoas que estão totalmente sendo comandadas, né, pelo que tem dentro do coração, conforme o Senhor diz. E como ele não tem o intelecto, que é o conhecimento daquilo que é o certo, porque assim, não é porque você conhece o que é errado, né, isso não basta. Você só ter o conhecimento do que é errado não basta. Você precisa ter o conhecimento do que é errado e você se apossar dele para que você não faça o que é errado, né?
Então, com o poder do Espírito Santo atuando no nosso homem interior, quando a gente se converte, né? Que o Espírito Santo do Senhor passa a habitar em nós, as nossas, né? Vamos aprendendo a dominar a nossa vontade, as nossas emoções e aparelhar o nosso intelecto em consonância com a palavra. Então, o que eu sei que é errado, a palavra de Deus diz que é errado, você vai se adequando à sua vida no dia a dia. Então, assim, como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida na prática? Você precisa entender, você precisa saber, ter o conhecimento e praticar aquilo ali. Então, não adianta nada você estar numa aula de EBD, você fazer parte de uma congregação, de uma igreja, você ter seu nome lá no livro da congregação, né, da igreja, na ata da igreja. Não adianta nada disso. Você lê sua Bíblia, todo dia faz a sua devocional, se você continua fazendo coisas que não estão condizendo com os princípios bíblicos, você continua no erro. Lá em Tito, acho que a gente já leu Tito, mas vamos ler de novo, só para a gente relembrar. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Vamos lá, quem está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. É bom porque você vai... Está antes de Hebreus, gente. Você vai, antes de Filemonte de Hebreus, você vai se exercitando, tá? Tito, capítulo 2, verso 11. Oi? Um pouquinho. Não está me ouvindo? Tito 2, 11 e 12. Aí no título da minha diz assim, olha, a graça da salvação há de manifestar-se a todos. 11 e 12 diz assim, porque a graça, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e 11 e 12, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, ensinando-nos para que, renunciando, essa linguagem aqui da minha Bíblia diz, renunciando a piedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Então, eu ouvi uma ilustração sobre a graça, que eu já até contei para vocês, que foi do professor da EBD, e também uma que diz assim, que a graça de Deus, né, que é um presente, é um favor imerecido, é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. Então, assim, a graça, a salvação é algo que a gente recebe sem que a gente possa fazer nada. Não há nenhum esforço que você faça que possa ser dito assim, nossa, muito bem, meu filho, você se esforçou, então você vai receber a graça da salvação. Não existe isso, porque isso é única e exclusivamente pela morte de Cristo na cruz, o esforço é todo dele, a obra é dele. Mas nós temos as coisas da palavra, né, as coisas de Deus, as coisas espirituais, não são lógicas, né? Então, como a fé não é lógica, né? Tem coisas que nós vamos entender só quando chegarmos lá na glória. Então, assim, não é que tenha a nossa parte, nós temos parte, nós não temos parte nenhuma nesse processo de salvação, mas temos a responsabilidade de... É como aquela historinha que eu contei também, que as pessoas estão passando na rua e vê uma placa, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados. E aí tem os curiosos que olham e tem aqueles que nem ligam, passam direto, nem prestam atenção no que está escrito. E tem outros que param, botam a cabeça na porta, mas decidem não entrar. E tem aqueles que querem entrar, né? Olham aquela placa, vem um amigo que está assado. Então ele olha, entra na porta. Quando chega lá dentro tem uma outra placa que diz assim: não foste tu que me escolheu, fui eu que escolhi. E é mais ou menos isso, né? Então
é algo que, tia, mas eu não entendo isso não faz sentido, não tem, realmente é algo que a gente só vai entender se tiver fé. Fé na palavra, fé no que o Senhor diz, que é isso que tem que ser, e se a gente for levar pela lógica, realmente nós não vamos conseguir entender, não. Então, vamos continuar, tá? Lá em Tito, Paulo descreve a operação da graça, como a gente já falou. Isto corresponde à purificação do nosso templo para que Cristo possa estabelecer habitação em nossos corações. Pela fé, né? Não é a sua fé que te salva, né? A gente até falou isso, acho que nas 2 aulas passadas, mas você é salvo através, né? Você é salvo mediante a fé que você tem. Aqui se cumpre a profecia de Ezequiel 36, 27, que diz assim: Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, assim, a gente, às vezes, o que está acontecendo durante esse período de pandemia, que a gente ouve muito falar, é que as pessoas estão assim sendo acometidas por um pânico, né, uma ansiedade, que vai ser do futuro. E eu vi uma reportagem de uma psiquiatra, psicóloga, falando que ela era psiquiatra mesmo, que ou era psicóloga, bom, né? Que assim, o que você deve fazer para você combater o seu medo e ansiedade durante esse período de pandemia? Que você deve pensar no presente. Porque se você for pensar no amanhã, você é algo que você é um futuro incerto. Então, você não pode ficar pensando num futuro que ainda não chegou e causar com isso um medo, um pânico desse futuro incerto e deixar de viver o seu presente. Então, um presente bem vivido, ela ainda falou isso, um presente bem vivido é um futuro promissor, né? Um bom futuro que você vai ter. E aí, a gente trazendo isso para a palavra, você se pergunta assim, se for o caso, né, dos questionamentos que a gente escuta, é assim, poxa, mas se no caso do jovem, especialmente no caso do jovem, falando disso, né? Mas, poxa, por que que eu vou, por que que eu não curto mais a minha vida, aproveito mais a minha vida, vivo as experiências que todo jovem deve viver e mais para frente, quem sabe, eu volto a seguir Jesus, a ser fiel, porque, poxa, vem aí os gafanhotos, vem aí o ciclone bomba, né? Vocês viram, né? O ciclone bomba lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Os gafanhotos, o ciclone bomba, aí tem o corona, né? Aí eles estavam falando o quê? Da poeira, né? A poeira, que chegaram também em São Luís, uma poeira. Aí você vai dizer assim, poxa, mas o que que adianta você se levantar todo dia para você ir trabalhar? Ou o que que adianta se de repente o mundo pode acabar? Ou então, esses tipos de pensamentos assim que te tira a esperança, né? Porque o Senhor diz que nós devemos pensar em coisas boas, que nos trazem esperança. Então, você tem que pensar assim, você tem que viver o seu presente de maneira sadia, viver o seu presente da melhor maneira, mas essa melhor maneira para o crente é ele estar em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus, porque quando o crente está em comunhão com Jesus, ele realmente ele tem o dia a dia dele abençoado, porque ele vive satisfeito. Uma pessoa satisfeita é uma pessoa, já pensei, né, Rômulo? Pois é, uma pessoa satisfeita é uma pessoa que ela, sabe, ai, ela respira, ela é uma pessoa assim tranquila, ela não é ansiosa, ela não se preocupa com, ai, como é que vai ser, como não vai ser, ela é satisfeita. Então, isso só é possível, essa satisfação, né, do seu coração e da sua mente, para você não entrar nessa neura de
como é que eu vou ver o meu trabalho, dinheiro e tudo mais. Para você não ficar assim, você precisa estar. A gente corre tanto, e vai chegar o dia em que a gente vai morrer. Pois é, isso é um pensamento normal da gente como ser humano, da gente ter de vez em quando, né? Seria bom que quem quisesse conversar um pouquinho sobre isso, levasse seu microfone para a gente possa interagir melhor. Porque eu não consigo ler tudo, entendeu? Sai antes de eu terminar de ler. Pois bem. Então, o que eu estava falando, esse corre, exatamente. E as pessoas que estão vivendo nesse corre-corre, e é uma coisa tão automática, e eu vou te dizer, Débora, que isso é um problema também dentro da igreja. Problema também dentro da igreja, no sentido qual? Assim, o Senhor, o que que ele procura? Né? Naquele versículo onde o Senhor procura, ele diz assim, o Senhor procura verdadeiros evangelistas, verdadeiros, entendeu? Adoradores, né? O Senhor procura verdadeiros adoradores. E às vezes a gente se enche de tanta coisa para fazer, são tantas atividades que você acaba não tendo tempo para você ler a Bíblia, para você estar realmente assim um tempo com o Senhor, porque você fica exaurido. Porque a gente antigamente, né, que a gente não precisava trabalhar, mas também a gente tinha que caçar, né? Saía das cavernas, quem caçava eram as mulheres, os homens, eu não sei o que que os homens faziam, mas enfim, lá no tempo das cavernas. Então, você acaba se exaurindo de tanta coisa, porque você tem que dar conta do seu fazer para a sua sobrevivência e você tem que dar conta dos seus afazeres ministeriais. Mas aí você precisa entender assim, que você precisa viver um futuro, um presente bem vivido, certo? Então, o jovem que tem isso na cabeça, ou a pessoa, qualquer pessoa que tem isso na cabeça de ficar, mas o mundo vai acabar, o que que adianta eu fazer isso? O que que adianta eu fazer isso se vem a poeira, se vem o gafanhoto, se o corona pode me matar a qualquer momento? Esses pensamentos assim, né, de fim de mundo, derrotistas. Você vai pensar assim, não, mas o que o Senhor espera de mim é que eu tenha esperança, né? E quando eu tenho esperança, eu transformo esse meu momento, porque o Senhor age ao meu redor, né? O que o Senhor espera de mim é isso, é que eu tenha pensamentos, eu não sei o futuro. Então, assim, você pode morrer amanhã, como você pode viver mais 30, 40, 50 anos. E aí? Você vai passar todos os dias ansioso para o dia que vem, como vai ser o amanhã, o que você vai fazer. Por isso que o Senhor diz assim, olha, não andeis ansiosos. Vocês não sabem, vocês não têm estrutura para ficarem pensando, porque se vocês só pensam besteira, vocês só pensam no que não é bom, né? Então, que a gente tenha realmente esse cuidado com os pensamentos, as coisas, as emoções, né? E vamos dar crédito para o nosso conhecimento da palavra, não vamos dar crédito para as nossas emoções, para o que vem do coração, porque o Senhor disse que o que sai de lá é só pensamentos homicidas. Mas se a palavra diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, se o Senhor diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, quer dizer o quê? Até o final da sua vida, até o último suspiro da sua vida, não se preocupe que eu vou estar com você. Não se preocupe se você vai pegar corona, não se preocupe se você vai perder seu emprego, não se preocupe. Genilson, mas isso é muito difícil. Mas quem foi que disse que é fácil? Não foi, mas você tem outra saída? Qual é a saída que você encontra nisso? Porque as pessoas do mundo que acham que estão curtindo a vida, que acham que estão aproveitando, falo na parte dos jovens, as pessoas que querem curtir e aproveitar a vida, na verdade, elas não estão curtindo nem aproveitando, porque sem Deus você sabe que é um mundo muito vazio. E uma pessoa vazia, insatisfeita, é uma pessoa infeliz. Então, assim, não tem, sabe, nem o que cogitar nisso aí.
Muito bem. Então, isto corresponde à purificação do nosso templo, para que Cristo possa estabelecer habitação em nossos corações pela fé. Aí eu falei, né, da profecia de Ezequiel. E aí, a gente está onde, menino? No versículo 17, né? Vamos ver o versículo 18 e 19 de Efésios 3, tá? O que diz aí? Ah, tá, a gente leu arraigados, né, gente? Vou explicar para vocês isso aqui, no verso 17, né? A expressão arraigados e alicerçados em amor. O que é isso? Enfatiza o amor como um firme fundamento em que toda a estrutura da igreja está apoiada, arraigada, arraizada, né? Enraizada, alicerçada. Se trata do amor de Deus, que é a base de sustentação do edifício, o qual experimenta um crescimento sólido e sustentado. Olha, essa coisa aí de crescimento sólido, né, de edifício, o senhor fala disso, ele dá essa comparação, né, de alicerce. Se você for observar alguém construindo uma casa, ou seja, qualquer coisa que for construir, você vai ver que ele precisa fazer uma base, né? Se ele não tiver essa base, é muito provável que rache a parede, que ele precisa ter esse alicerce. O nome é esse, alicerce, né? Que é justamente uma base bem feita, bem sólida embaixo, para que sustente toda a estrutura, o telhado, as madeiras, tudo é pesado, né? A telha é pesada. Então, nós precisamos estar arraigados em Cristo, porque as coisas, nosso viver é pesado, não é fácil. As coisas que nós precisamos renegar, né? Você lutar contra. São tantas coisas que eu até falei nas aulas passadas que lutam contra nós, e o maior dos inimigos que nós temos, assim, em relação à força de vontade, é com a nossa vontade própria. Isso aí é um problema que a gente tem tido bastante dificuldade. Principalmente, você vê que tem muitas pessoas que se desviam, muitas pessoas que não conseguem. A parábola do semeador, ela explica isso muito bem, falando das sementes, né? E fala as sementes dos espinhos, pessoas que veem os problemas e ela não consegue suportar, acaba saindo. As pessoas que veem as concupiscências, né? Não consegue suportar, acaba saindo. Então, a gente precisa realmente estar arraigado. Como é que você consegue fazer isso? Você não vai conseguir essa força todinha se você passar a sua vida batida e só de, sabe, assim, eu vou pro culto, saio, vou, tal, todo domingo, beleza, participo do EBD, beleza e tal. Você realmente precisa estudar, como eu lhe disse. Quando você estiver lendo, encontrou uma coisa que não entendeu, coloca um interroga lá e vai buscar. O que significa essa palavra? Estudar. Aquilo ali é teu crescimento. Você acaba começando, você cresce porque você compreende o versículo, entendeu? Vamos lá, versos 18 e 19 de Efésios. 6, 18 e 19. O que diz? Pois seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, esse amor. Assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Vamos até o 20. Conheço o amor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aí a gente encerra o versículo, o capítulo 3 de Efésios, né? Esses versículos mostram outra inspiração de Pedro, né? Que, contida na sua intercessão, é que nós venhamos captar o entendimento, a abundância sem medida em todos os aspectos. Por isso ele dá Paulo dá esse exemplo, né? De comprimento, de largura, né? De profundidade. Ele dá para que a gente possa entender
a gente tenha entendimento dessa abundância do amor de Deus por nós, né? Do amor de Cristo por nós. E aqui ele deixa descrito figuradamente por meio da medida geométrica como largura, comprimento, altura e profundidade. Foi para manifestar o amor de Deus que ele deixou a glória celeste, olha que lindo, né? E veio a este mundo para salvar a igreja. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler ou de assistir o filme. Eu li o livro, A Cabana, e o filme ele deixa muito a desejar. O livro é sensacional. Você tem assim uma outra concepção de Deus, né, de Jesus, assim, eles ficam assim tão mais próximos. Eu não sei, eu gostei bastante desse livro. Recomendo que vocês possam ler quem ainda não leu, A Cabana. Vamos lá. E também, imbuído desse amor, foi que ele tornou real o propósito divino de salvação, né? Impregnado desse amor, cheio desse amor. É tão profundo o assunto de que estamos tratando aqui e tão íntimo o relacionamento estabelecido entre Deus, Cristo e o Espírito Santo com o homem. Não é, gente? Não é uma coisa assim maravilhosa essa comunhão, né, que o Senhor ele usa para com o homem, que ele dá o seu Espírito Santo. Leu, né? Pois é, muito bom esse livro, muito bom. Ele dá uma dimensão para a gente assim, uma ideia tão aproximada de Jesus, tão diferente. Pois bem, e aí, né, deixa eu voltar aqui meu raciocínio aqui. Perdi o raciocínio. É tão profundo o assunto de que estamos tratando aqui e tão íntimo o relacionamento estabelecido entre Deus, Cristo e Espírito Santo com o homem, que alguns estudiosos da Bíblia afirmam ser este o ponto mais alto da revelação de Deus em toda a Escritura Sagrada. A grandiosidade do amor divino revelado neste plano de salvação e manifestado por Cristo é tão maravilhoso que não pode ser encaixado na mente humana. Ele é tão grandioso que a gente não consegue realmente imensurar. O homem não é capaz de compreendê-lo, mas assim mesmo Deus permite à igreja usufruir da sua plenitude, né, desse tempo. Embora a igreja seja constituída de pessoas com capacidade limitada para compreender toda a grandeza do amor de Deus, ele pode preenchê-la totalmente de modo que ela tenha capacidade de revelar o amor de Cristo em toda a sua plenitude, mostrando tudo o que ele é, tudo o que ele fez e tudo o que ele faz pela igreja. Realmente é algo assim que não tem explicação. Uma transformação que o Senhor é capaz de fazer na vida de uma pessoa, não tem como explicar. Você vive algo sobrenatural. E é muito triste você negligenciar, é muito triste você negligenciar esse chamado de salvação, esse chamado para conhecer Deus, conhecer o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, conhecer o Espírito Santo. Né? Tem pessoas que negligenciam isso, né? Mas é triste porque você não vive o total, não vive completamente sobrenatural. Este programa de Deus é para a igreja toda, para todos os santos, agindo em conjunto. Não é privilégio de alguns indivíduos, nem de determinados grupos, né? Todos devem estar unidos no propósito de revelar ao mundo o amor de Cristo e de Deus. Aí tem o John Wesley, que é um teólogo, ele foi vivacionista, ele pronunciou uma grande verdade: ninguém vai sozinho para o céu. De fato, é importante que todos ajam em conjunto até aquele dia em que todos subiremos juntos para o encontro do Senhor nos ares. O que ele quer dizer aqui? Nós falamos muito assim: Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Mas nós acabamos assim, sabe, nos distraindo, não percebendo direito o que é que a gente está falando, né? Cristo é a cabeça, então assim, só existe uma cabeça, existe um corpo. O corpo, ele não pode ir dividido. Por isso que o Senhor chama a igreja de corpo. Então não tem como o corpo ir dividido. Vai a perna primeiro.
Aí o braço diz, não, eu não estou a fim de ir agora, não. E aí o outro braço diz, mas por quê? Tu é muito implicante. Mas que custa? Tu não entende, tu é muito isso, tu é muito desunido, tu é não sei o quê. Ou então a perna vai dizer, eu não concordo. Peraí, eu não concordo com isso. Tá errado. Eu não acho que devia ser assim. Aí, sabe, os membros começam a ter uma divergência. Então, eles discutem ali e eles brigam. E ali eles querem se dividir. Mas como é que pode? Como é que pode uma perna andar sozinha por aí? Aí o braço vai depois, outra hora, o tronco vai mais tarde. Não tem como. Então, para haver essa unidade, para que o Espírito Santo de Deus possa agir no meio da igreja, e assim trazer unidade para a igreja, poder para a igreja, os membros da igreja precisam fazer a sua parte de quê? De tolerar um ao outro, de amar, né? De amor, de tolerância. E aí, cada um individualmente, porque ao mesmo tempo que a coisa é coletiva, ela é individual no sentido de Deus te deu o poder através do Espírito Santo para que você tenha o fruto do Espírito e aquilo ali seja desenvolvido, né? E aí, através desse desenvolver o fruto do Espírito em você, você age para que você, como membro, esteja arraigada no corpo, né? Então, é uma obrigação, é uma responsabilidade de cada membro para que o corpo esteja unido, tá? Para que assim, só assim, o Espírito Santo possa realmente agir na igreja poderosamente. Deu para entender? Então, você deve fazer a sua parte como membro, eu devo fazer a minha parte como membro. Nós precisamos nos conscientizar e dizer assim, mas aquela perna ali é insuportável, não tem como ficar perto daquela perna. Mas a perna faz parte do corpo, então você tem que fazer a sua parte para que a perna esteja junto com você como um braço, entendeu? E vice-versa, para que o corpo esteja unido. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é a responsabilidade de cada um de nós. Mas a perna não quer cumprir a responsabilidade dela. Bom, mas você que está ouvindo essa aula de hoje, e você que está tendo esse entendimento de hoje, faça a sua parte, que você vai ser cobrado por isso. Porque tudo aquilo que o Senhor nos ensina, nos dá a oportunidade para que a gente possa aprender e que a gente não pratica, com certeza Ele vai nos cobrar isso, né? E você está aprendendo. Então, pensando nas limitações dos santos para compreender e alcançar o alvo proposto por Deus, né? O alvo de unidade do corpo de Cristo, né? E vendo como ele faz tudo por meio do seu poder em ação na igreja, Paulo retributo a ele, né? No versículo 20 e 21 que a gente leu, que ele fala que ele louva o Senhor, né? Assim, o poder de Deus atuando dentro da igreja manifesta a sua glória, enquanto a igreja manifesta permanentemente ao mundo a glória de Cristo. Foi o que eu falei, né? Então, o Espírito Santo do Senhor não pode agir poderosamente na igreja quando tem essa falta de entendimento, essa falta de intelecto, né? Já falando aqui das partes do intelecto, da emoção, porque você pode sentir até uma certa diferença entre umas pessoas e outras, mas essa diferença ela não pode ser maior do que o seu entendimento da necessidade de unidade do corpo. Você entendeu? Tá dando para entender o que eu estou falando? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Vamos, são 6h15, dá tempo a gente iniciar aqui o capítulo 4. Vamos ler o 4, Efésios 4. Primeiro, 4, de 1 a 6. Vamos ler aqui. Efésios 4, de 1 a 6. Também continuando falando da unidade da fé. A ele seja glória na igreja. Por quanto, Efésios 4, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Que vocação é essa? Quem sabe me responder? Que vocação é essa? Quem sabe me responder que vocação é essa que fomos chamados?
Pregar o evangelho para a salvação. Isso mesmo. É a vocação do chamado para a salvação, viu, Rômulo? Esse é o chamado, né? O chamado que nós fomos chamados para ser povo de Deus, né? Então, ele fala isso. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Então, você foi chamado para ser santo, você foi chamado para a salvação. E Paulo está pedindo, ele está rogando para que você ande de modo digno a esse chamado, o chamado que recebeste, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha aí como o capítulo 4 está confirmando o que a gente falou ainda agorinha no final de Efésios, sobre unidade, sobre corpo, sobre membro. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. 5. Ou 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Qual é a nossa vocação? O nosso chamado é a salvação. Fomos chamados para ser salvos, santos, separados, consagrados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos ver aqui o que diz o estudo, certo? O verso 1 começa com as palavras rogo-vos. Rogo-vos, pois eu, o pioneiro no Senhor. Este é um apelo muito forte do apóstolo Paulo aos seus leitores. É semelhante ao que ele faz em outras cartas, aí, por exemplo, Romanos, ele também começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Em ambos os casos, o apelo veemente de Paulo está acompanhado da palavra pois, e que também significa portanto. Esta é uma palavra que denota conclusão e tem o mesmo valor de em vista disto, né? Em vista de quê? A resposta é em vista de tudo o que ele já ensinou aqui na carta, no capítulo 1, 2 e 3, né? Em vista disso, estes 3 capítulos fazem uma extensa exposição doutrinária a respeito da igreja e da intenção de Deus de trazer o pecador para dentro dela, por meio da obra de Cristo. Em outras palavras, Deus chamou pecadores para a salvação. Este é o chamamento, a vocação a que fomos chamados. Em vista disso, é que temos de andar de modo digno desta vocação, deste chamado. Então, assim, tendo em vista tudo o que eu já falei, Paulo falando, andais de modo digno, né? E vamos ver como que é esse modo digno que Paulo se refere. Faz parte do mundo, da forma como Paulo argumenta em suas cartas, né? Ele dá uma visão teológica das doutrinas do Evangelho e depois faz a aplicação prática na vida da igreja, mostrando como devemos nos conduzir para viver esses ensinos. A segunda parte do versículo 1 resume qual deve ser a nossa conduta, dizendo que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andar é uma figura de linguagem que tem sentido de procedimento, ou modo de viver. Então, tenham que o modo de viver de vocês sejam digno do chamado. É como eu estava falando, é você não negligenciar o sobrenatural para o qual você foi chamado. Você, quando você é desperto pela palavra, quando o Espírito Santo convence você, convence o homem que é convencido do pecado, ele é pecador, e ali ele se entrega ao Senhor, ele se converte ao Senhor, ele é revestido pelo poder do Espírito Santo, ele passa a ser templo do Senhor, ele está vivendo no natural. Então, nós não devemos negligenciar isso. Portanto, a nossa vida deve estar à altura do chamamento divino para nós, visto que Deus é perfeito e que ele requer de nós o quê? A perfeição. Ele diz assim: esforça-nos para alcançá-la, lembrando no que Jesus disse: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai celestial. Está lá em Mateus 5:48. Portanto, o nosso padrão de vida deve atingir as raias do celestial e não permanecer no nível terreno, porque assim está escrito em... Vamos ler lá em Colossenses, capítulo 3, 1 e 2. Colossenses, vê se João bota aí para gente.
para a gente achar mais rápido. Colossenses 3, 1 e 2. Em cima está Efésios 4, 7. Isso. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O que é isso? Buscai as coisas lá do alto. Quer dizer isso? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso quer dizer assim, que você valorize mais as coisas do alto do que as coisas daqui da terra. Entendeu? Que você não dê tanto valor para a futilidade das coisas dessa terra. Entendeu? Tipo, ir no shopping comprar uma roupa, aí você não vai, aí acabou. É uma tristeza muito grande, porque queria comprar uma bolsa, não comprou, ou um tênis, não comprou, ou sei lá o quê, ir numa lanchonete, uma pizzaria, e aí você não foi, e para você é uma depressão, um tormento, uma tristeza. Isso é futilidade, entendeu? Então, o que deve te abalar nesse sentido são as coisas celestiais. É você ficar triste por você não ter feito algo celestial. Poxa, hoje eu não fiz nada, não li minha Bíblia, não tive tempo de orar com o Senhor. Aí sim te deprimindo, né? Poxa, eu não fiz nada. Eu não fui no shopping, eu não fui no cinema, eu não fui numa pizzaria, ou eu não fui, entendeu? Então, é isso que a palavra está dizendo, que nós devemos pensar nas coisas do alto, é valorizar as coisas do alto, não nas coisas que são aqui na terra. Portanto, se fossem justificados, né, a gente já leu o que o nosso interesse seja nas coisas celestiais e espirituais. Essa exortação de Paulo para andarmos de modo digno da nossa vocação não é resultado de uma conclusão simplesmente intelectual, ou seja, ele não disse isso por dizer. Quando ele diz que é prisioneiro no Senhor, ele está afirmando que é prisioneiro, por um lado, de estar realmente preso, né, está em cadeias, quando ele escreveu a carta, mas, por outro lado, que a sua vida pertence a Jesus. Então, ele é prisioneiro de Cristo. Tudo o que rodeia a vida de Paulo são as coisas celestiais. Quando isso começa a fazer parte da sua vida, as outras coisas, sabe, ficam assim, tanto faz. Você tem? Bem. Não tem? Bem. Então, e as coisas celestiais passam a ter um espaço muito maior, tanto na sua vida quanto ocupando o seu ser, te preenchendo, né? E assim, gente, o caminho também é inverso. Quando você se preocupa muito com as coisas daqui, valoriza muito as coisas da terra, você vai criando um espaço cada vez maior para as futilidades da terra, e eu vou falar sempre futilidade, porque tudo isso aqui é futilidade, porque a gente não vai levar nada daqui, nada daqui nos edifica, e aí vai ficando um espaço cada vez menor para as coisas sobrenaturais, para as coisas espirituais, tá? Então, sim, é isto que ele dá respaldo, né? Por ele ser prisioneiro de Cristo, é isso que ele dá respaldo para nos exortar de modo digno do chamamento divino. Os 3 primeiros versículos dessa passagem são como um facho de luz que ilumina a estrada da vida em que os cristãos devem andar. Os versos 2 e 3 mostram algumas virtudes necessárias que fazem parte desta vida digna. Eu vou abrir aqui de novo em Efésios, só para a gente ficar lembrando aqui. O 2, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Essas palavrinhas, vocês lembram de tê-las lido em uma outra passagem bíblica, bem conhecida da gente? Quem lembra? Vou ler de novo aqui, ó. Estou no verso 2 do capítulo 4 de Efésios. Com toda a humildade, olha só, humildade, mansidão, paciência, amor, suportando é tolerância, né? Tolerância. Quem lembra aí aonde é que estão essas qualidades descritas, essas qualidades do cristão?
Em qual passagem a gente vê isso? Essas virtudes está no livro de Gálatas. Pronto, já dei essa pista aí. Está no livro de Gálatas. Aonde? Em que passagem? Gálatas 5. E qual passagem, Débora? Que fala do fruto do... É isso mesmo. É Gálatas 5, 22 e 23, que fala do fruto do Espírito, né? Se você vê o fruto do Espírito, são 9, né? Se você for lá ver... Então, a primeira virtude mencionada no verso 2 é a humildade. Esta é uma atitude que passou a ser considerada virtude somente no cristianismo. Sabia disso? Os povos antigos, especialmente os gregos, consideravam a humildade como um comportamento negativo, próprio de pessoas indignas, de pouca iniciativa, pessoas reprováveis. Era a mania de grandeza que era considerada virtude. A ideia de humildade estava sempre ligada a coisas como escravidão, escravos, servos. Então, isso era o que estava ligado à humildade. Então, antigamente, isso não era uma virtude. Essa virtude, isso aí era sinal de baixa reputação, entendeu? Então, somente no cristianismo a humildade foi colocada em destaque entre as outras virtudes cristãs. Isto aconteceu porque o homem começou a refletir sobre si mesmo, conhecendo as suas limitações, suas fraquezas, seus fracassos e sua indignidade diante do Senhor. Então, quando ele começou, a partir desse tempo, né, de Cristo, ele começou a ver a sua fraqueza, né, a sua limitação, e ele foi começando a refletir sobre isso. E é na comparação da vida humana com a excelência da vida de Cristo e com a perfeição do Criador que se chegou ao conceito de humildade. Só assim é possível entender a atitude correta do homem diante de Deus, compreendendo, antes de tudo, a dependência total da criatura em relação ao Criador. Portanto, não nos cabe outra atitude senão a humildade diante do Senhor. O que é essa humildade diante do Senhor? Como é que uma pessoa... Antigamente, antes de eu me converter, não, depois que eu me converti, logo nos começos, eu não entendia isso. Mas assim, você tem que se humilhar diante de Deus. Mas por que Deus quer que a gente se humilhe? Que coisa que não faz sentido essa coisa de se humilhar, a pessoa tem que se humilhar, né? Eu não entendia o significado, o sentido, né? Na verdade, o sentido de humilhar-se diante de Deus. O sentido de humilhar-se diante de Deus é entender que dependemos dele para tudo, exatamente. Essa humildade é exatamente isso. É quando você reconhece que você precisa de Deus. Aí você está sendo humilde. Quando você não reconhece que você precisa de Deus, é como uma pessoa que não precisa de ninguém. Desculpa, gente. Desculpa. Uma pessoa que é soberba, uma pessoa snob, ela geralmente ela não precisa de ninguém. Ela é autossuficiente, né? Então, assim é uma pessoa snob diante de Deus. Por isso que Deus, ele diz, né, que ele olha de largo o soberbo, né? Justamente por causa disso, porque o soberbo, o altivo de coração, ele não é humilde. E essa humildade é justamente você reconhecer a sua dependência, é você reconhecer que você precisa de Cristo, você precisa do Senhor, você precisa de Deus para tudo na sua vida. Sem Ele você não consegue fazer nada. É a sua aceitação, é a aceitação de que você não é um nada, como Paulo diz, miserável que eu sou, né? Cego, nu diante do Senhor. Essa é uma das primeiras virtudes que a gente encontra aqui no versículo 2, e que a gente possa refletir sobre isso.
no decorrer da nossa semana, né, sobre essa humildade, como que nós estamos vivendo essa humildade na dependência do Senhor. Porque quando você se coloca na posição de eu não aceito, comigo não. Quando você se coloca nessa posição, você realmente aí você está indo contra, você está indo contrário àquilo que Deus quer para a sua vida. Então, se o Senhor está dizendo, inclusive a gente vai ver na próxima aula, que a gente já vai encerrar, porque deu 6h30 já, a gente vai ver na próxima aula, e o Senhor até, inclusive, ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, né? Então, assim, a humildade é a pessoa não achar que ela é melhor do que ninguém, ela não é melhor do que as outras pessoas e nem é tão dona de si que ela não precisa de Deus, tá? E a gente vai encerrar por aqui, amém? Espero que vocês tenham entendido a aula até aqui. Aproveitem aí os 5 minutos, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma colocação, nós vamos parar aqui, tá? A gente parou no comecinho do capítulo 4, na aula que vem a gente vai dar continuidade à nossa o capítulo 4. Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver mais quem tá. Tainara. Tainara nem falou nada hoje, né, Thay? Tá aí quietinha. Rômulo. Tainara, eu falei. Foi, linda. É porque vocês têm medo de falar no microfone e no tempo nem deu ler o que vocês falam. Falou não? Pois é. Falou no chat, tá. Então vocês entenderam direitinho? Com alguma dúvida? Acho que vocês estão amando essa aula, né? Porque aí não tem como eu ficar chamando, perguntando, apontando o dedo, né? Vocês estão amando ficar se escondendo aí, que eu sei. Eu sei. Mas a gente ainda vai se entrar ainda. Tá? Vamos orar então, né? Algum pedido de oração? Pedido de oração para a gente encerrar nossa aula, 6h30. Oi, Asvaldo. Obrigada, Rogério. Vocês querem fazer algum pedido para a gente orar? Então vamos orar, né, gente? Eu queria pedir para a Débora. Débora, você ora? Queria pedir para você orar por Adriana, tá? Pela recuperação dela. Ela fez uma cirurgia, né, na mandíbula. A cirurgia correu tudo bem, agora ela está só recuperando. Queria que você orasse agradecendo pela aula. Pode ser? Pode, tia. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez, Pai, para te agradecer por esse momento que nós tivemos, para te agradecer por essa aula, Deus. Muito obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações e porque o Senhor nos fez entender. Nós queremos colocar diante de Ti, Deus, a vida de Adriana, para que o Senhor possa estar cuidando dela, Deus, na recuperação dela. Nós te agradecemos porque deu tudo certo, porque o Senhor esteve com ela e ouviu as nossas orações. Também te pedimos pelo pedido de João Vitor, Deus, que é pelos desempregados, que o Senhor possa olhar para essas pessoas, Deus, e abrir portas conforme a tua vontade. Que o Senhor os ajude, Deus, e possa suprir todas as suas necessidades. Muito obrigada por mais essa oportunidade que nós tivemos de aprender a tua palavra. Nós te pedimos também pelos alunos que não estiveram presentes, que o Senhor possa estar incomodando, Jesus, para que na próxima aula eles possam ouvir. Muito obrigada também por cada um que esteve aqui, Deus, que o Senhor possa estar abençoando individualmente, que o Senhor possa estar cuidando das suas vidas, Deus, abençoando cada um de nós nessa nova semana que se inicia hoje, Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada por vocês que participaram, viu? Beijo. Uma boa semana para todos. Domingo bem, talvez a gente se encontre, né? Pelo menos a gente vai se olhar de longe. Ai, coisa ruim. Tá bom, meus amores. Um beijo para vocês, tá? João, obrigada, João. Deus te abençoe, viu? Você tem sido muito especial nesse momento para nós, tá? Muito obrigada, tá? Beijão. Beijo, todos vocês.